Olá, mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Humanamente Possível. E no episódio de hoje eu tenho uma pessoa muito interessante e eu vou, de certa forma, começar diferente. Eu vou começar apresentando o livro. Dá uma olhada aqui, como a arte do vinho pode inspirar a gestão empresarial. E nós vamos falar bastante hoje sobre a indústria vinícola e como você pode, através desta indústria, aprender e transformar o seu negócio também. E por isso eu tenho aqui um convidado muito especial, o Antônio Carlos Matos da Silva, o autor do livro e que está aqui comigo hoje para a gente bater um papo provavelmente muito agradável, porque o negócio de vinho é muito agradável, né, Antônio Carlos? Não, obrigado aí, Leonel, assim, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com você, dialogar e falar disso mesmo, né, de histórias do vinho e dos negócios. Bom, primeiro eu quero te apresentar um pouco melhor e você também se aprofundar nessa apresentação. O Antônio Carlos é farmacêutico, né? Sua formação é essa. Sim, eu sou farmacêutico, né, farmacêutico bioquímico, que comecei minha vida, minha carreira no hospital público aqui em São Paulo. Fiquei 10 anos nesse hospital público e foi uma surpresa, porque eu passei num concurso público e caí numa equipe multidisciplinar de transplante de medula óssea em 1991, você imagina. Então, jovem, começando a carreira, mas aí que eu vi o poder da equipe multidisciplinar. Fiquei nesse hospital por 10 anos, onde eu passei por várias posições, inclusive de gestão. Depois eu mudei primeiro para uma indústria farmacêutica de controle familiar, tá? Por mais fiquei 6 anos, com projetos legais, com o fundador, implementando o conselho, mas o grande que eu sinto orgulho foi construir uma fábrica nova, né? Para participar do projeto de conseguir recursos do BNDES. O BNDES tinha uma linha de financiamento na época para a gente construir uma fábrica nova na região ali de Campinas, né? De Itapira, para ser mais específico. Faltava para mim ter passar por uma experiência de multinacional. Fui para uma multinacional inglesa no Rio de Janeiro, depois fui para uma empresa suíça, onde fiz carreira por mais 14 anos. Vamos por partes. Essa Tá. fábrica era a fábrica de... De produtos biológicos, tá? Assim, o que aconteceu? Mais ou menos 2003, 2004, o Brasil queria reformular um programa do governo, junto com o BNDES, queria reformular todo o parque industrial das indústrias farmacêuticas locais. Então ele abriu um programa chamado Profarma. Sim. E o governo começou a receber projetos. Eu trabalhava com produtos, né, produtos para governo. Aí o dono chegou falando: Antônio, você que conhece as coisas, tal, você não quer pegar esse projeto? Posso contratar um banco, mas posso te dar isso, sem precisar pagar spread lá, eu vou te dar isso aí, e você vai caminhar dentro da empresa e monta um projeto executivo e consiga aí que eu quero montar essa fábrica. Eu tenho recursos próprios, mas preciso de um aporte do BNDES. Eu falei: gente, eu não sei nada disso, né? Assim, como eu vou fazer? Mas procurando, conversando com as pessoas de dentro e de fora, a gente conseguir navegar nesse novo mundo. E aí, com a própria ajuda do BNDES, que tinham figuras importantes lá que queriam ajudar, a gente conseguiu fazer esse projeto. Quando eu passo lá na região de Itapira, tem uma fábrica lá. Que você começou da pedra fundamental. E você acabou daí migrando para o mundo, para a iniciativa privada. Quando eu estava ali na Cristália, né, na empresa, assim, daí eu já estava na iniciativa privada. E aí depois, como faltava para mim para ter a experiência em multinacional, porque geralmente a carreira do executivo, né, assim, pelo menos no universo que eu vivia, era você trabalha muito tempo em multinacionais ou em grandes empresas Grandes companhias de farmacêuticas globais. globais, e depois, quando você está no seu ciclo de vida decaindo ali, como a gente é um produto, né? Então a gente está assim, já está decaindo no seu ciclo de vida profissional, aí você mudaria para a empresa. Isso aí era no passado, hoje já mudou, mas assim, antigamente tinha-se esse preconceito, vou dizer. Então, e todo mundo olhava para mim: pô, você é um farmacêutico que sai do hospital, funcionário público, vem para a iniciativa privada, chega aqui, nunca viveu o mundo das multinacionais. Nós aqui, que a maioria dos meus pares, todos eram oriundos da multinacional. Falou: você nunca passou. Eu falei: poxa, então eu preciso, se eu quiser continuar gerenciando minha carreira, conhecer esse mundo. E aí eu mudei, né? Em 2005 eu mudei para o segmento farmacêutico de empresas globais. E depois foi parar fora do Brasil. Depois, em 2016, aí recebi meu primeiro convite, né, para ser gerente geral, para ser o country manager, né, o CEO de uma empresa, da empresa farmacêutica suíça, né, a Roche. Falou: olha, tem uma posição no Equador.
Aí me convidaram para estar conhecendo o Equador, país que tem um GDP per capita menor, mais baixo que o Brasil. Falei, tá bom, vamos lá, né? Só que tem uma curiosidade aí. Eu fui sem a família, né? Meus filhos já estavam maiores e minha esposa, promotora de justiça, não conseguiu a licença não remunerada para ir comigo. Então eu fui sozinho, que também aumentou a complexidade. Aí de lá foi parar no Chile. Depois de lá, e tem tudo na vida tem uns É porquês, que eu né? quero chegar no vinho daqui a pouco. Não, já vou chegar, mas assim, não, mas assim, mas no Equador também foi uma graça. Eu já vivi, assim, nas viagens que eu fazia, eu com a minha esposa, a gente olhava e falava, vamos conhecer Napa Valley. Já tinha o vinho, né, Claro, claro. nesse tempo como não como uma questão, o enoturismo muito forte, mas não só para beber o vinho, mas para conhecer como é que é a região, o que são essas Você diferenças. sempre gostou de conhecer o produtor. O produtor. O produtor, para mim, assim, porque ali tem uma empresa, tem família, tem sucessão, tem decisão a cada momento. Claro. É Então, assim, é uma coisa. business. Assim, então, eu ficava fascinado de falar, poxa, e aquela coisa que você começa a querer entender. Por que esse cara que é vizinho desse, já que o terreno parece, né, que a gente chama de terroir, mas a parte. Assim, tá um do lado do outro e esse aqui faz uma coisa de excelência 100 e esse aqui faz de 80. Então é isso tudo que me Daqui a inspirou. pouco a gente chega lá. Aí nós fomos para o Chile. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu brinco que eu dou azar às vezes, né? Porque assim, tô lá, então minha esposa aqui e eu no Equador. Tinha voo direto, né? Então, Quito, São Paulo, 5 horas, aí não tinha problema. Eu 3 meses lá em Quito, me acontece o que a empresa aérea que fazia isso cancelou os voos. Então já não existia mais voo direto. Então eu tinha para voltar para o Brasil, ou minha esposa aí tinha que passar ou por Bogotá, ou por Lima, ou pelo Panamá. Aí então estou falando de uma viagem de 5 horas, viraram aí no mínimo 9 horas. 9, 10, 12 horas. Quando apareceu a vaga no Chile, olharam e falaram, Antônio, você já cumpriu o papel, você quer? Eu falei, lógico que quero. 3 horas e meia, quem não quer? Então, assim, passei o primeiro ano muito bem, e aí com as vinícolas, aí ali com, né, final de semana tinha outras motivações e várias pessoas conhecendo também no mundo empresarial e no mundo de vinho, conhecendo a cultura também, porque cada lugar que você vai, você conhece, você tem um desafio de conhecer a cultura, entender como as pessoas andam, como elas caminham, como elas vivem e como é o estilo de cada um. E aí virou também uma espécie de um hobby, conhecer vinícolas ao redor do mundo. Isso foi meu hobby. Um grande motivo para viajar. Para viajar, e assim, a gente focou, a gente acho que 6 anos a gente focava nossas viagens com contexto de vinho. Não, tudo bem, mas assim, é muito comum se viajar para conhecer vinícola, é muito comum se beber vinho, Sim, né? Aliás, comum e bom, foi muito bom. né? Mas você viajava também olhando o processo, você queria aprender Sim. daquilo, qual era o processo. Como é que ele toma as decisões, assim, quem são as pessoas, e perguntando coisas que a gente quando você vê uma garrafa de vinho, você não imagina, né? Então você pergunta, mas qual é o seu head count aqui? Qual é o número de pessoas que trabalham na vinícola? E podemos falar disso que a gente viu desde grandes vinícolas, grandes produtores e grandes produtores com uma operação Eficiência. com muita eficiência, então assim, foi essa curiosidade que foi me levando a juntar esses dois mundos. E até hoje, quando eu programo viagem, né, o ano passado, uma região que eu não tinha ido, eu e minha esposa, e tem negociação também com ela, né? Porque assim, eu falo, onde é que vamos? Quero conhecer a África do Sul, beleza? Então vamos passar 3, 4 dias em Cape Town para conhecer a Stellenbosch, aquela região mais vinícola, e depois vamos para o safari. Então todas as negociações hoje de viagens a gente equilibra para isso. Mas tem um detalhe que eu acho que também para mim é muito importante. Ela tem sido uma parceira, porque assim, todas as viagens de vinho eu jamais fiz sozinho. E ela gosta do E vinho. ela gosta. Assim, não tanto quanto eu, assim, porque assim, você olha, assim, mas ela também captura e me traz insights que às vezes eu não vejo ali na hora. Olha, o vinho tem um negócio maravilhoso que é a recordação em si. Diferente de outras bebidas, você lembra, naquele jantar eu tomei o vinho tal, nós celebramos não sei o quê com um vinho tal, A, B ou C, né? É, Cria uma história por trás de todo o evento. assim, é incrível que com quem eu converso hoje, assim, em qualquer roda de amigos ou em qualquer mesa onde a gente está desfrutando um vinho, seja ele de A, B ou C, a gente conversa e às vezes tem memórias e sai em cada história. Eu acho que o vinho te traz isso, histórias.
e as pessoas remetem, às vezes, o vinho com a memória afetiva que ele teve naquele lugar, naquele outro, e às vezes que não foi tão boa também, porque e isso também interfere. A gente é tão incrível que às vezes interfere se o vinho era bom, mas a experiência foi ruim, Claro, seja da conversa, tudo, isso também te marca. claro. Mas você, vindo para o valor presente, para o Sim. momento atual, você hoje desenvolve consultoria e treinamento, explica melhor a sua Não, atividade, tá. que você usa também a indústria vinícola como base. Tá, assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu estava no Chile, imagina, Chile, por que você foi e saiu do Chile, né? É porque eu também, assim, lembra que eu brinco que eu dou azar, mas não é um azar, né? São experiências. Eu no Chile, acho que a gente conversando, eu já te escutei outubro de 2019, no Chile, tranquilo, não sei se você lembra que explodiram as manifestações massivas no país, tal. Então eu era o CEO da empresa, naquele dia, numa sexta-feira, que foi talvez o dia mais difícil da minha vida, né? Porque assim, a gente tem que cuidar das pessoas, né, da nossa empresa, garantir que eles vão chegar seguros em casa. Foram 46 estações de metrô ao mesmo tempo. Assim, todo mundo que estava no metrô, a população foi para as ruas ali, não sabia, colapsou a questão do transporte público, começou saque em todos os supermercados, então assim, uma incerteza enorme. Aí tinha uma segunda coisa, como é que eu garanto a continuidade no negócio? Poxa, como é que a gente vai? Então, comitê de crise, empresas a gente tem apoio, mas a gente só consegue estar nisso, né? Conseguir ver se o nosso plano era robusto ou não quando você coloca ele em prática. A gente claro. nunca quer colocar, mas a gente colocou. Então, passei por isso que nos preparou. A coisa boa é que isso, né? Foi em outubro, foram 3 meses antes da pandemia. Isso nos preparou para quando chegou o Covid, a gente já estava preparado. Só que imagina, minha esposa também não foi quando chegou o Covid, eu sozinho lá. Ah, você ficou separado da família. Então, família aqui em São Paulo e eu lá. E eu falava, gente, de novo, tem que, né, como que a gente faz para que as pessoas, né, da empresa estejam protegidas nas suas casas, que ninguém tenha, né, que a gente não tenha casos de Covid, como que a gente garante isso e a continuidade no negócio. Só que também ficava pensando em mim, né, que tem hora que CEO, esse negócio de solitário, mas a gente também pensa que a gente também tem vida. Aí eu falo, gente, se eu ficar doente aqui e for para uma UTI, o que vai acontecer? E lá o Chile foi muito rigoroso, né? Assim, para eu sair, para ir para a farmácia, para ir no supermercado, eu tinha que entrar na polícia digital e pedir uma autorização de 2 horas. O que aconteceu? Meu sogro ficou doente. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, faleceu, e eu não consegui falar tchau para ele. E ele faleceu de Covid? Não, faleceu diagnosticou assim, de uma outra patologia. E eu não consegui. Nesse momento, né, meu chefe na época falou, você tem que sair da América Latina, já está muito, quero que você vá para a Europa. Eu falei, não, chega, né, assim, eu quero voltar para o Brasil, pelo menos eu vou ficar perto da minha família, senão eu perco o casamento. E perco as relações. Foi aí que eu voltei. Voltei para o Brasil, hoje o que eu faço? Hoje eu estou no... só um detalhe, né, quando eu peguei a minha primeira posição de liderança como presidente da empresa, eu fui fazer o IBGC. Certo. Como conselheiro, não tinha nada a ver, nem pensei em ser conselheiro, nem pensei fazer em uma ficar formação maior. Porque eu falei, poxa, lá talvez escutar pessoas. Então, minha trajetória hoje é conselheiro, tá? Então, estou com um conselho consultivo numa empresa da Ásia, estou em conselho aqui no Brasil e estou como advisor de 2 consultorias, né? Onde eu não sou empregado, não sou funcionário, eu dou advisor. Que você vai falar assim, eles precisam, estamos com um projeto assim, 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 o que você acha disso? Então, eles fazem validação, muito relacionada à área de saúde, área de inovação. Claro que é a sua praia, né? A original é a área de saúde. Área de saúde. Você não só teve a formação, como toda a vivência. Mas aí, e o vinho é saúde. O vinho, ele é prazer, né? Ixi, isso aqui é uma discussão boa, né? Assim, isso é uma discussão boa. Né? Porque assim, tem amigos que me trazem todo dia o estudo que fala que tomar, né, uma tacinha de vinho prolonga a vida, mas assim, eu como trabalho com evidência, então eu falo que assim, não, isso não existe. Beber tem que se beber de forma responsável. Então, mas isso é um prazer, porque isso traz ambientes agradáveis que para a saúde mental, não estou pensando na saúde física, agora estou pensando na saúde mental, pode causar muitos benefícios, porque ele dá realmente momentos de prazer entre as pessoas. Mas acho que a mensagem é importante, moderação é tudo. Moderação né? é tudo. Moderação é tudo em qualquer coisa e principalmente aqui também porque, querendo ou não, por trás do vinho tem álcool. Tem álcool. Né? Sim, pode ter lá, sei lá, de 12% a 15% de álcool, tem álcool. Então, assim,
Não é, assim, e o vinho, assim, tomar uma ressaca de vinho, não recomendo Não, para ninguém, e né? a oportunidade de fato do vinho é a sociabilidade, a celebração, né? Não é uma bebida para o dia a dia, digamos assim. Não é, não é. Mas você sabe, assim, é exatamente isso. Quando a gente passa em qualquer restaurante, a gente vê, seja nos negócios, seja na vida particular, quando você vai celebrar alguma coisa, tem lá um vinho, ou um espumante, ou uma champanhe, né? Assim, qualquer uma derivado ali da uva, a gente vê que são momentos realmente que você coloca o melhor da pessoa ali, né? Que é para celebrar. Muito bem, mas aí o seu livro, que é maravilhoso, ele parte do como a indústria de vinho pode te auxiliar, como essa indústria milenar, extremamente bem sucedida no mundo inteiro, e normalmente empresas familiares, né? Pelo menos assim que sempre elas chegaram no sucesso, como isso pode te ajudar na gestão do seu negócio. E aí você divide em capítulos, cada capítulo relativo a alguma atividade ou alguma prioridade, digamos assim, do negócio. Me explica um pouco. Não, foi exatamente isso, né? Assim, quando você começa a visitar as vinícolas, e aí você começa a conversar com as pessoas, né, que estão à frente do negócio delas, e aí todas, né, assim, seja na parte de cultivo, seja na parte da fermentação, onde a pessoa está, ou seja na decisão do blend, onde vai misturar uva A, uva B, o que que eu faço para o vinho, seja na pessoa que vai tomar a decisão de como comercializar, eu olhava e falava, gente, mas isso tem tudo a ver com o nosso negócio no dia a dia. Porque o nosso negócio, e aí o vinho me chamou a atenção quando uma pessoa, foi aí que foi a minha motivação de fazer de escrever o livro, quando conversando com um enólogo, terceira geração de uma grande vinícola de Bordeaux, ele olhou para mim, eu conversando com ele, poxa, mas que coisa legal, tal. Ele olhou e falou, não, já fiz muito vinho. Eu falei, ah, é? Ele falou, já estou aqui, assim, já estou há anos fazendo, assim, e poucas pessoas têm tanta experiência como eu. Eu falei, que legal, tal. Quantas vezes? Ele falou, fiz 17 vezes, 17 safras. Você olha, 17 safras, Ó, assim, eu joguei no nosso mundo, né? Que são quantos planos um CEO, né? ó, Ou um gerente de produto faz? É um por ano. Aí eu falei, poxa, mas assim, realmente é diferente, né? Por que que eu não peguei aqui a culinária? Que a culinária também poderia ser, né? Os restaurantes, os grandes chefes. Porque no vinho a gente tem, como nos negócios, a única chance no ano de fazer aquilo de uma forma buscando a perfeição. Depois você pode até ajustar nos negócios, né? Com outras metodologias. Mas assim, quando a gente vai defender um plano, quando a gente tem aquilo, é naquele ano. E o vinho tem isso, assim, a pessoa não pode errar. E ela tem a todo momento que tomar decisões que não são lineares, que é essa outra coisa que a gente acha que 1 mais 1 sempre é igual a 2. Na matemática nos negócios, do 0 a 1 são fora, números infinitos. fora que tem muitas variáveis que ele não controla. O clima. O clima. Vai chover, mas ele pode tentar ajustar. Vou coletar isso mais cedo, mais Hoje, tarde. pelo menos, ele tem boa previsibilidade, né? Tem mais previsibilidade. Hoje ele consegue, né, nesse ponto. Mas aí chega, por exemplo, um fungo. Né? Fez muito calor para ele, que legal, né? Porque para dar amplitude térmica ajuda realmente a casca da uva a endurecer, ficar melhor para extrair mais tanino. Aí vem um fungo, porque choveu um pouquinho. Então, assim, ele tem que toda vez ficar olhando e falando o que eu vou fazer. E com o feedback do ano passado, olha, o ano passado eu fiz esse ajuste. Esse ano eu preciso melhorar aqui, mas eu sempre brinco, o enólogo está com a faca no pescoço todo ano, porque se ele erra, ele perde a safra. E se ele perde a safra, ele não perde só o ano, ele perde credibilidade, ele perde clientes, ele tem que. É muito difícil recomeçar. E é um outro mundo que a gente, no mundo dos negócios, você foi CEO com mais de 30 anos, assim, 20 anos. 20 anos. Já deu 20 não, anos. Tá bom, vai mais 10 ainda, né? Assim, olha que interessante. Ele é o cara que faz o plano dele, toma as decisões dele e ele é julgado por isso. Claro. Pelos críticos. Pelos críticos e no O última consumidor, instância, pelo cliente. pelo cliente. Os caras, assim, ele é observado e todo mundo vai criticar ele, vai ou elogiar, criticar no bom sentido, no positivo ou no negativo. Então ele está sempre sendo visível, transparente o que ele toma a E decisão. tem que ter uma super estratégia comercial, até porque é um negócio B2B na É essência. B2B, na essência é B2B. Do ponto de vista da vinícola, é um negócio B2B. É.
Assim, É, e o interessante, eu até coloco no livro, né? Assim, ele é B2B, mas aí tem o B2C, que aí são as distribuidoras, as grandes distribuidoras, claro. que no final remete a ele. Porque o que ele percebeu, né? O que todas essas vinícolas, a gente vê aqui no Brasil também, está crescendo muito isso, assim, é que você não pode dar só a questão, preço ou qualidade, você também precisa dar experiência. Então, tanto é que a gente escuta muitas questões de pessoas, e lugares muito tradicionais que não permitiam a entrada, começam a permitir, porque ele quer que você conecte com aquilo, porque ele também não é só emoção na mesa com os amigos. Agora, se eu visito, se eu vivo aquela experiência, eu falo, poxa, isso aqui eu quero de novo tomar aquilo, eu quero ter aquela experiência que eu tive na vinícola, e dá uma conexão. Então, você vê o mundo do vinho caminhando também com essa visão de que eu posso fazer mais pelo meu cliente, apesar do B2B. Claro, mas assim, é uma indústria que já descobriu e tem usado cada vez melhor que o valor ou a margem do produto está no emocional. Está no emocional. Está no emocional, né? Completamente. Quanto mais emoção ele conseguir colocar, mais o cliente tem um bolso favorável, Com né? certeza, com certeza. E aí vira essa, né? Assim, depois que você chega, começa a tomar um vinho A e você identifica, talvez você pule para o B. E muitas vinícolas fazem esse tipo, essa escadinha de adoção. Eu lanço um terceiro vinho, porque a pessoa gostando do terceiro se emocionou com aquilo, pode passar pelo meu segundo vinho, que é um vinho mais premium, até chegar no meu vinho ícone Claro, que é porque também tem uma questão de renda. A pessoa começa a tomar vinho e vai evoluindo na sua vida, na sua carreira, e eventualmente vai conseguindo ter uma capacidade de consumo do ponto de vista financeiro, melhor. de ir subindo O mas nível. também não tem volta, né? Não, então, esse é o problema, né? Depois é aquilo que eu falo, depois que você conseguiu voar, você caminhar, você olha e fala, poxa, será mesmo? É Né? mais difícil. É mais difícil. Você tem ideia de quantas vinícolas você já visitou? Há umas 45, Em 50. diversas regiões. Isso. Assim, não É que a tanto. sua visita também é uma visita profunda, não é? Assim, já fui aos Estados Unidos, Argentina, Chile, África do França, Sul, França, Bordeaux. França em Bordeaux fiquei muito tempo, né? Porque Bordeaux é como se fosse Claro. você tem diversas regiões e lá cada região visitei pelo menos umas 8. Depois já fui para Borgonha, mas também Espanha, Portugal e Itália. Falta a Grécia, tem a Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, que também faz vinho muito, muito bom. Bom isso também. É. Mas assim, na Califórnia você já Califórnia tive em boas vinícolas lá. E é outro, e assim, é gostoso ver isso também, porque é modelo de negócio. Eu sempre brinco, seu estilo de liderança é mais Napa Valley ou é mais Bordeaux? Né? Com mais tradição ou mais tomar risco? Explica um pouco. Explica um pouco assim, a diferença, por exemplo, não, assim, por exemplo, Califórnia e Bordeaux. porque o californiano, ele toma mais risco quando ele produz um vinho. É Ele o típico americano fazendo negócio. fazendo negócio. Ele olha e fala, eu quero mais potência, eu quero um vinho que já possa se beber agora, que eu quero... Então, assim, você olha o jeito que ele pensa, o jeito que ele coloca o negócio dele... Mais pragmático. Assim, pragmático e olhando e falando, o que eu atendo o consumidor agora, onde é que eu vou colocar isso, o que meu consumidor está gostando. O francês, o Bordeaux, é mais tradição. Tá? Assim, eu quero criar essa raiz de que o meu vinho tem esse perfil e que vai ter longevidade ao longo dos anos. Nas Ou próximas séculos. décadas, ou séculos, Então. até porque muitas vezes ele é um herdeiro de gerações e gerações que fazem isso há 200, 300, 400, 500 anos. Então ele tem mais resistência às mudanças, ele é mais cauteloso, Tradicionalista. mais tradicionalista. Como na maioria dos negócios, quando você compara um europeu e um americano. Exatamente isso. E o chileno? O chileno, eu acho que ele é o grande aprendiz da América do Sul, mas que ele aprendeu rápido, e o que ele fez de bom foi que ele não quis aprender sozinho. Ele chamou parcerias de todos, seja europeu, seja argentino, trouxe diversos experts de fora para olhar e cultivar ali. Então, eles conseguiram acelerar muito esse processo e faz vinhos também. É que quando você começa a frequentar o mundo do vinho, assim, por isso que eu falo, tem uma parte do vinho que eu falo assim, a gente não pode, fiquem com aquilo com o seu gosto pessoal. Claro. Escute as opiniões, mas tem a sua. Como a gente também faz no dia a dia na nossa empresa, né? Assim, você também tem que dar espaço para falar aquilo que você gosta.
Mas no fundo, vinho bom é o que acaba rápido, né? Exatamente, aquilo que gosta, né? Aquilo que Ah, você gosta, aquilo desce que rápido, faz desce. bem, aquilo que faz bem e te traz aquela memória. Então, assim, o chileno, eu sou fã, assim, incondicional dos vinhos chilenos, e o chileno tem um marketing bom, porque ele olha e fala, nosso vinho é igual ao francês, só que já pode tomar já, né? Geralmente o vinho francês, eles pedem, espera 10 No anos, assim, mínimo não, 10, não 20 fica, é anos. isso aí, Tá. não fica aí. Aí o vinho chileno fala, o meu é igual, só que pode tomar agora. Só que não envelhece tanto quanto, ainda essa é a minha experiência, né? Assim, ele envelhece porque eu acho que não tem tanta acidez e não tem, o processo ainda precisa ser elaborado melhor ali para que ele consiga ter uma longevidade maior. E aí trazendo isso aqui para o mundo empresarial. Aí você vem e vai dar uma consultoria para uma empresa, farmacêutica, pode ser, né? Você normalmente usa isso? Eu busco trazer eles, porque eu acho que sempre a analogia tem poder, tá? Então, assim, eu olho e pergunto, como é que está o clima daqui? Né? Qual é a temperatura do seu time? Porque aí eu mostro assim, olha, lá o enólogo, ele coloca uva, pensa nas pessoas, o que transforma? O que é o processo da vinificação, né, da fermentação? É transformar a glicose, você coloca a levedura, coloca calor, isso vai transformar em álcool e liberar CO2, gás carbônico. O que acontece? A temperatura vai lá em cima. Se a temperatura aumenta muito, cozinha o vinho, você estraga tudo. Se vai de menos, você não tem tanta produção de álcool. O álcool e o vinho fica. Então, assim, saber calcular essa temperatura é o que eu falo para quando eu estou falando com eles. Assim, você é líder de empresa, você é o novo gerente aqui, você quer ser uma pessoa, saiba calibrar essa temperatura do seu time para não estressar tanto, mas também não ser tão complacente. Como você faz esse equilíbrio para tirar o melhor das pessoas? Lá para o final do seu livro, acho que é o capítulo 7, me corrija se eu estiver errado, você fala bastante de sustentabilidade. Sustentabilidade hoje é um tema no core, né? Porque, né, a gente teve muita mudança governamental do mundo e tem muita gente que defende, não defende isso na essência. Mas do ponto de vista da indústria do vinho, nenhuma dúvida em relação à sustentabilidade. Não, assim, Ele vive disso. né, e ele tem dois problemas, né? Tem uma parte que ele não controla, são a alteração do aquecimento global, e eles vivem de perto. Você vê que vive de perto. Dou um exemplo claro. Tem um chateau, isso foi há 2 semanas, um chateau de Pomerol, um dos grandes vinhos de Pomerol, chamado La Flor, E Pomerol também é da região de Bordeaux. de Bordeaux. Uhum. Assim, vinho tradicionalíssimo, cada garrafa quase US$ 2.000, sabe? Porque é vinho bem restrito, com pouca produção. Ele tomou uma decisão por causa do aquecimento global, porque ele não consegue, porque para você ter um selo de origem do vinho, Claro. nesses países que são muito regulamentados, você não pode irrigar, diferente de outros países que aceitam. Você tem uma série de restrições. Ele olhou e falou, olha, esse ano eu não vou colocar como se um vinho fosse controlado por essas regras. Mesmo que isso me impacte o meu custo e o meu preço final. Por quê? Porque eu não consigo mais, pelo aquecimento global, fazer um vinho das mesmas condições que eu fazia ali. De novo, estou falando de um outlier, né? Assim, ele pode ser um outlier o primeiro, porque ou ele teve problema de processo e está alegando isso, ou pode ser o early adopter de querer mudar a regulação. Porque realmente, que você olha nas vinícolas, eles sofrem com o aquecimento global, e isso é real. Porém, eles voltam na sustentabilidade, porque eles também olham e falam, como é que eu faço, seja a garrafa voltar tal. A boa notícia que eu sempre falo é o vinho, isso não é meu, isso é uma autora que eu cito no livro, que estuda isso, falou, esse é um dos poucos produtos agrícolas que você consegue rastrear de A a Z. Você pega uma garrafa de vinho, você vai saber que ela foi plantada naquele lugar, a uva está naquele, se você for visitar, você vai saber que ela foi daquele espaço, e você sabe como ela chegou na tua O mesa. caminho até chegar no seu consumo. Tem várias empresas, e não são poucas, que ainda eles colocam códigos de barra que você consegue rastrear e saber onde é que foi todo o trajeto disso. O café de alta qualidade para alguns países também tem feito isso. Assim?
Então, assim, que é a única coisa que ela fala, o café pode ser até usado da mesma forma, e também na questão de E inovação. aprendendo com a indústria do vinho, Exatamente. E provavelmente. também tem o Walmart também nos Estados Unidos, começou a fazer também via blockchain, acompanhar, mas é bem limitado, assim, que você consiga, para evitar, tive diarreia depois que eu comi aquela fruta lá, eles conseguem agora dar garantia do rastreamento disso. Então, sim, que é o exemplo do vinho, rastreou de A a Z, outros mercados caminhando para ter isso. O que é muito bonito a gente ver. Só tem um problema no vinho de sustentabilidade, que eu não posso deixar de falar que eles estão olhando e tentando como a gente corrige isso. Porque na questão de carbono, eles nunca, assim, não estão conseguindo ser neutro, carbono neutro. Por quê? Porque o transporte. Então, o que acontece? O vinho é produzido na França, mas ele é consumido nos Estados Unidos, que consome 50% dos vinhos franceses são consumidos nos Estados Unidos. A China é um bom consumidor hoje. Cada vez Então, maior, cada vez maior. assim, para você... Comprando, desculpa te interromper. Não, imagina. A China compra uma safra inteira daquele determinado vinícola, ela pré-paga e, né, E leva tudo. amarra o fornecedor. Isso. E na hora que você calcula esse, né, o custo, né, da emissão de carbono desse de transporte aéreo ou mesmo de navio, o vinho fica em déficit. Então, assim, ainda é uma coisa que pensam, assim, como é que aumenta o consumo local para que esse déficit fique pelo menos no 0 a 0. Isso é o desafio deles. Isso é muito comum na maioria das indústrias, mas pelo menos na indústria vinícola eles estão olhando, eles estão pensando, sim, eles estão investindo. Né? Tem histórias muito bonitas familiares aí, né? Nossa, tem cada uma que você escuta. No Chile, eu assim, me conectei muito com uma história de uma vinícola, até tento ajudar ele em tudo que ele precisa. Assim, é uma família, o pai, assim, são chilenos, o pai era que ficava em Santiago e os filhos, um é médico e o outro, que é o mais próximo de mim, ele é maestro de uma orquestra na França. Então ele assim, foi morar fora e o pai comprou uma terra, né, achou e viu perto de Santiago, perto do Dom Melchor, de todas essas grandes marcas, e ele fez a primeira safra do vinho e todo mundo que experimentou falou, caramba, esse vinho vai ser espetacular. E infelizmente ele morreu, ele faleceu. E os filhos agora, eles assumiram a questão para fazer essa vinícola, realmente é uma pedra sagrada. Incluindo o maestro. Não, o maestro, ele sai de lá, vem quando ele não tem, para cuidar, porque o vinho tem esses picos e vai, então eles dividiram. Um irmão cuida da parte comercial, outro vai ver a questão da colheita da uva, outro vai ficar mais do invase. Mas assim, você vê que o vinho, e eles fazem isso por quê? Pelo pai. Porque esse é o sonho do pai. Porque para ser outro, fala, vende tudo e acabou. Isso aqui não é do meu negócio. Mas você vê uma família comprometida com aquele propósito do meu pai. Então, assim, isso é fantástico. Assim, para mim é uma coisa, essa relação que traz de passar o bastão um para o outro. E várias vinícolas. A responsabilidade da reputação, a responsabilidade de manter a qualidade. Da qualidade e a longevidade, né? Trazer isso como realmente uma coisa que vira centenário. Então, isso para mim, quando eu olho isso, eu falo, isso é legado, né? Isso é realmente o legado. Formação de mão de obra. Claro, você tem um industrial, que hoje existem universidades e, né, para formar o enólogo, digamos assim, e o responsável mesmo pela vinícola do ponto de vista industrial, mas você também usa temporário, você tem... assim, isso, tem. E treinar esse time e contar com ele... assim, vou olhar e falar em experiência francesa, né? Assim, porque cada país tem as suas diferenças, né? Então, assim, para você o temporário é quem vai participar da colheita, porque chega ali e fala, olha, agora o cara tomou a decisão e às vezes é de um dia para outro. Fala, eu preciso de 60 pessoas aqui que vão passar e pegar caixa a caixa devagarzinho, saber onde vai cortar, como acondicionar na caixa, jogar, tal, assim. Então tudo isso. Tem uma brasileira que trabalha em Borgonha. Assim, ela vive lá, então assim, e ela é certificada para fazer a colheita. Quando a gente conversa com ela, assim, cada dia uma história. E ela traz esse ponto, assim, então, e ela adora fazer isso. Mas tem várias coisas que, assim, porque você tem que treinar, tem que colocar luva, porque você ficar pegando, dependendo da sua sensibilidade, pegando na uva toda hora, aqui você
tem uma acidez que vai lesionando a sua pele. Então, assim, tudo isso tem uma parte que é como eu protejo a uva, mas também como eu protejo a pessoa que está coletando. O horário de coleta, que às vezes pode ser um pouquinho mais para a noite, para não pegar o calor, né, escaldante daquilo. Então, assim, tudo esse temporário, mesmo esse temporário, tem treinamento. De novo, Leonel, assim, tem coisas que, óbvio que tem, você pode até discutir, que, né, só para falar, colocar o contraponto. Tem lugares onde isso pode ser visto, pela condição do país, que trazem imigrantes ilegais para fazer isso. Tá? Então, isso também existe essa discussão em alguns países, como fazer isso, mas o que eu te falo, na França é muito organizado isso. E com muito investimento no treinamento. No treinamento. Eu não posso chegar lá. Isso é fundamental. Se eu chegar lá e falar, olha, eu quero coletar aqui, eu não vou fazer isso. Não vão me contratar, não vão fazer, se eu não tiver essa certificação para coletar. Você sabe que eu tenho um amigo, trabalhou comigo, foi meu colega. Quando eu era o CEO da Credicar, ele era o CIO. Até faz tempo que eu não falo com ele, até aproveitar e mandar um abraço para o Facor, que é o meu amigo. Ele também hoje criou uma nova vida, ele foi fazer mestrado em Bordeaux. Oh, que legal. Ele é um mestre em vinhos, formado em Bordeaux. Isso é... Nem sei se ele está lá em Bordeaux ou se está pelo Brasil, não sei onde ele anda, faz tempo que a gente não se fala. Eu tenho muita admiração e abriu uma nova carreira também, porque o vinho proporciona muita carreira nova. Não tenho dúvida, assim, e provável, e no Brasil mais ainda, né? Se você olha o crescimento, o brasileiro, né, o consumo per capita nosso ainda é muito baixo comparado com outros países. O que fala que ainda a gente tem espaço que o vinho vai cair no gosto popular brasileiro. Tem esse espaço. Mas você vê a região aqui de São Paulo, aí tem, eu coloco no livro aí também, tem uma parte que eu coloco na parte de inovação. Porque você fala, o vinho toda vez inova, né? Tem coleta por máquina, tem máquina hoje que vai passando e vai matando as ervas daninhas por inteligência artificial, tem várias tecnologias novas, mas tem uma inovação que talvez mereceria um reconhecimento muito maior, que é um mineiro que desenvolveu, foi em Bordeaux, estudou, voltou para o Brasil e criou o que a gente chama de dupla poda, ou poda ou poda invertida, ou poda de inverno. O que ele fez? Ele alterou o ciclo natural da colheita, para que no Brasil geralmente é no verão. Ele, né, você vê no Rio Grande do Sul, que é a área onde vinícola, onde está lá nos paralelos mais adequados para vinho, você fazia lá. Então ali você recolhe no verão. Região de São Paulo, Bahia e outros, ou é muito seco, não vai chover, ou chove muito no verão. Então ele conseguiu fazer isso para que a colheita seja no inverno. E com isso você vê, quando você olha hoje em dia, aqui a região, né, que São José dos Pinhais, quando você olha o Goiás, Brasília e mesmo Bahia, você tem grandes vinícolas brasileiras que estão fazendo vinhos muito bons baseado nessa técnica inovadora. Você diria que eu não sou profundo conhecedor de vinhos, eu gosto. Eu também não, viu? Eu também não. Tomo vinho, gosto bastante, tenho uma belas histórias de vinho também. Mas o Brasil ainda está muito atrás. Você está fechando esse gap? Você diria que tem muita coisa boa acontecendo no Brasil? Sim, acho que a resposta é a gente tem avanço, a gente vê, como você falou, sim, a gente vê tudo parte da educação. Então a gente vê escolas abrindo mais cursos para desenvolver pessoas nesta área. A gente vê investimento estrangeiro vindo, olhando, falando, poxa, o Brasil pode ser, né? No Rio Grande do Sul tem várias empresas, né, e investidores de fora que olharam e falaram, isso aqui pode ser bom para o vinho também. Você vê muita gente investindo em fazer o enoturismo, porque lembra, criou correlação emocional. Então, quando você vai em algumas vinícolas no Brasil, você é muito crescente. Você está chegando ao nível de Mendoza em termos de organização. Qualidade. De frequência também? Não, porque a gente ainda não está no radar, né? Assim, de como. Claro. Mas eu acho que, e ainda porque, por exemplo, a gente, em cada uma dessas regiões, você tem 4 ou 5 grandes expoentes. Daqui a pouco a gente vai ter 20, 30 nessas regiões, com o enoturismo forte. Aí a gente vai ser muito mais competitivo. Mas eu vejo um grande avanço, A gente tem um grande desafio, que é que o vinho brasileiro ainda é considerado mais caro, o vinho local, comparado, quando você se compara com o argentino e o chileno, porque eles têm muito mais volume.
Talvez pela escala, né? A escala ela justifica. Então eu acho que, mas isso vai equacionando. E aí se você me perguntar qual é o meu sonho, qual que seria um sonho, né? Vou te É, perguntar, qual seria seu sonho? não, assim, você vai para a África do Sul, assim, eu olhei o modelo de negócio deles é espetacular, porque o modelo de negócio dele é cada restaurante, você vai em restaurante, shopping, qualquer lugar, supermercado, 99% do cardápio ou do que está É o disponível local. é o vinho local. Então, assim, eu acho que, e tem uma questão de importação, tem uma questão de preço, tudo, mas eles conseguiram fazer esse mercado girar para um outro lado. Eu tenho a impressão que na Grécia também é assim. Na Grécia também é assim. Na Grécia também é assim. Então, assim, você consegue, e tem alguns cenários que você pode buscar esse tipo de acordos, de como é que você privilegia o vinho local. Mas, de novo, duas coisas me parecem fundamentais. Primeiro, claro que você tem que ter escala, né? E depois você tem que ter uma indústria do turismo. Você tem que ter gente chegando, Sim. né? Isso também é assim na Argentina, isso também é assim no Chile. Você vai no restaurante chileno, praticamente 100% da carta é chileno. É raro ter, ou quando tem, são poucas opções. E é assim nessas grandes indústrias. No Brasil, a gente ainda não tem. A gente está começando na escala do enoturismo, é crescente, é muito forte, mas ainda não é tão representativa. E a gente tem ainda uma dificuldade. O Brasil também é muito disperso do ponto de vista de clima, né? No Nordeste é muito difícil tomar vinho. Quer dizer, Mas um espumantezinho vai bem, né? espumantezinho Espumantezinho vai vai bem, bem, né? Vai espumantezinho bem. pode ir bem, né? Eu acho que vai, assim, ele casa, né, com o clima brasileiro. Tem a caipirinha, tem o chopp, né, a nossa cerveja, mas o espumante eu acho que cai no gosto de cada um ali. E isso a gente faz bem. O Brasil faz bem. Espumante nosso Sim. assim, dá para concorrer, assim como o queijo, né? Assim, né, a gente tem escutado queijo, azeite, a gente tem feito e estamos chegando à excelência. Antônio Carlos, você se achou nesse negócio aí? Não, assim, eu gosto de trazer isso, né, da tomada de decisão no mundo corporativo, né, como se fosse esse enólogo, como se fosse isso, porque a gente sempre pensa muito linear, né, a gente sempre pensa muito reto, a gente tem que pensar mais sistemicamente, que a decisão nunca é sozinho. Quando você olha o enólogo fazendo o vinho, você vê o tanto que ele conversa com as pessoas para escutar, fala com o outro, né? Assim, tem tecnologia, mas também tem conversa, tem com aquele cara com a experiência, tem aquele outro que fala, o que é, gostou? Então, assim, ele não toma decisão, ele por per se. Ele sempre você vê que tem muita conversa, E que é a função de um líder, né? Uma boa liderança, ela faz isso, ela tem que passar com isso, com uma boa comunicação, ela tem que fazer com que as pessoas não tenham medo de falar, né? Que elas se posicionem. Então, assim, e prestando, e essa é a diferença, que talvez muitas vezes que eu gosto do mundo do vinho, prestando atenção no resultado daquilo que você vai fazer. E ele é pênalti, né? Fiz bom, fiz bem ou não fiz tão bem. hoje também é razoavelmente comum você tem grandes indústrias vinícolas que produzem em diversos países, que através de M&A compraram principalmente, aí é muito mais um A, que é um acquisition, mas compraram produtoras locais, né, e você tem isso espalhado por diversos países. Tem, assim, aquilo, tem a família Rothschild, que é a Isso. mais famosa, né? Por exemplo. Porque ela assim, onde ela vê uma boa oportunidade de negócio, ela vai, investe e compra. E aí ela investiu no Chile, lá com o Almaviva, Viva. investiu aonde mais que você... Não, investiu, tem na Argentina uma vinícola chamada Cacá. Caro, assim, Que é investiu. Catene Rothschild. Isso, é exatamente isso. Investiu na a Opus One é dela, Ops, então, também é dela. Então, assim, ela, onde ela olha, ela tem um bracinho, assim, onde ela vê oportunidade de negócio, ela está lá para conseguir implementar. É uma grande visão de negócio, né? E outra, essa coisa bonita também. E eles não usam, eles usam também, eles funcionam como uma grande multinacional. Eles pegam a pessoa em treinamento da França e manda ela fazer o estágio para aprender ou melhorar os processos lá e continuar aprendendo. E ela vai fazendo essa troca de talento ao redor do mundo. É bacana, é muito é bacana. bacana, sem dúvida. Me diga uma coisa, começando a vida hoje, o que é que você teria feito diferente para chegar nessa paixão?
Nossa, assim, eu acho que eu sou um privilegiado, né? Quando eu olho, assim, eu sempre falo que eu fui um privilegiado, porque a vida, todas as dificuldades que eu tive na vida, eu arrumei uma forma de vencer isso ou de entrar e superar. Eu acho assim, hoje, né, o que que eu faria diferente? Eu acho que conexão com as pessoas, não só, porque a gente, assim, no dia a dia do mundo corporativo, quando você está nas empresas, acho que a gente fica muito voltado para dentro da empresa Uhum. e ou com os seus clientes, que é um universo pequeno dentro do que é a possibilidade do mundo. Quando eu olho, assim, por exemplo, estar aqui falando com você é abertura de possibilidades, de conversa, de diálogo, de interação, de geração de confiança, de olhar diferente e de aprendizado. Eu acho que se eu tivesse que fazer diferente desde lá de trás, eu teria focado 80% da forma que eu fiz, vestir a camisa 120%, mas eu deveria falar, não, se eu vou deixar 100% para a empresa e os outros 20% eu vou ter esse ar, esse espaço para criar relações fora do meu círculo tradicional. Mário Carlos, o que eu mais gostei, quer dizer, eu gostei de tudo, mas o que eu mais me chamou a atenção nessa conversa sobre o mundo dos vinhos é reputação, Hum. né? Ou seja, é, essa tradição de séculos em muitas empresas, ou mesmo nas novas empresas que querem chegar lá, a reputação do enólogo, a reputação do produto, ela é o ponto talvez mais importante. Qualquer escorregada aí, jogam-se décadas fora, ou a história inteira fora, né? Nossa, isso para mim você está coberto de razão. É que eu vejo muito hoje muita gente cuidando pouco disso, inclusive dirigentes, mas cuidando pouco disso, né? Eu sempre gosto de dizer que o talento é essencial, né? Mas assim, a longo prazo o que vence é o caráter, né? O Estou talento sozinho não serve. com você, estou com você. E outra, assim, é aquilo que vai ficar depois que você perdeu o crachá, depois que você, assim, aquilo que fica. Tem aquelas coisas que são clichês, né? Você gostaria que você aparecesse como na capa do jornal amanhã, Hum. tá? Então, assim, é dessa forma. Mas para mim, assim, a vida pode te tirar tudo. Pode te tirar o emprego, pode tirar seu dinheiro, né? Você pode ser assaltado por crime cibernético, tudo. Mas aquilo que você falou, a sua reputação, aquilo que você fez, aquilo que você plantou, como uma grande videira com aquelas raízes sólidas, aquilo é você. É, eu tenho feito palestras, eu tenho falado muito sobre isso, inclusive porque a única coisa que te perdoa os seus erros, que todos cometem muitos erros, é a sua reputação. É isso. Quando você tem boa reputação, você erra e as pessoas entendem, Eu estou né? com você. Tô, assim, Mas, gosto muito de te ouvir. olha, muito obrigado. É uma pena que eu tenho que encerrar, porque a conversa é maravilhosa. A gente deveria ter até trazido um vinhozinho Poxa, para. deveria mesmo, né? Eu te prometo que a próxima, ou a gente vai gravar pelo menos alguma coisa, vou te convidar para ir num restaurante, vou trazer um vinho para a gente trocar e a gente olhar e a gente até faz uma Eu te gravaçãozinha. agradeço Tá? muito, foi muito interessante. Obrigado por estar aqui. Para todos vocês, leiam o livro. Olha só, Equilíbrio, Estrutura e Estratégia. Como a arte do vinho pode inspirar a gestão empresarial, por Antônio Carlos Matos da Silva, meu convidado de hoje. E para todos vocês, muito obrigado. É muito bom estar aqui. Lembrem que a vida é leve e humanamente é possível.